Vamos então louvar nosso Deus com o hino 109, Jesus me transformou. Amor Glorioso, número 113. Vamos cantar só a primeira, a segunda e a terceira estrofe. Oh
Que alegria. Convido vocês que fiquem em pé. Com bastante reverência, vamos aguardar a entrada dos componentes da tribuna. Querido Deus que habitas nos céus, estamos inclinados diante da Tua face esta manhã para louvar o Teu nome. Louvamos-te, Senhor, porque és o Criador de todas as coisas, porque és o nosso Deus, porque Te amamos e queremos suplicar que estejas presente nesta hora que Te prestamos de culto. Rogamos em Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém. E vamos, pois, dar continuidade ao louvor desta manhã, entoando o hino 160. Concede-nos o Espírito. Amen.
Desculpem. Convidamos a todos a se ajoelharem para orarmos ao nosso bom Deus. Bom e eterno Pai, graças, Senhor, porque neste teu santo dia nos deste o privilégio de virmos à tua casa de oração. Graças, Pai, pela paz que reina em nossos corações, pelas promessas sempre presentes que deixaste para nós. Senhor, que sejamos um povo reconhecido, um povo que honra o teu nome. Te suplicamos neste momento a graça do teu Santo Espírito em nossos corações, que possas ungir o teu Filho que aqui está para transmitir a tua palavra, que a força do teu poder o mova e o abençoes grandemente em todos os aspectos da sua vida, mas neste momento particularmente, e que em nós nos faças um coração humilde e manso e desejoso de ouvir a tua palavra e de pô-la em prática. Te suplicamos, Senhor, por todos aqueles que nos seguem através deste meio que é a internet, que também possam receber a bênção da tua presença ao seu lado. Te pedimos, Senhor, todas estas coisas, confiados unicamente nos méritos do teu Filho amado. Amém. Em nome da Igreja Adventista que se encontra aqui em Canelas, desejamos dar-te boas-vindas a todos que nos visitam e também àqueles que aqui estão semana após semana, como dizia o apóstolo, paz aos santos desta Igreja. Neste momento queremos dar uma especial chamada de atenção, de boas-vindas, a alguns que aqui se dignaram colocar o seu nome, mas provavelmente estarão muitos mais que não escreveram os seus nomes no livro de honra, que possam sentir-se abraçados neste desejo de boas-vindas e de bom sábado. Temos aqui connosco a irmã, penso eu, que é Rosa, eu não consigo ler o outro nome, mas é de Pedroso, e eu penso que é a nossa irmã Rosa de Pedroso, penso que já a vi hoje, sim, é mesmo. Também um prezado amigo, Celso Lapa, de Vilar de Andorinho, e ao Fernando e a Olívia, que estão aqui conosco e que nós teremos o prazer de ouvir daqui a pouco. E, finalmente, Elsie Gonçalves, do Porto. A todos estes e mais aqueles que não estão aqui com o seu nome escrito, mas certamente não passaram despercebidos aos olhos de Deus, desejamos um feliz sábado no nosso meio. Neste momento, vamos então agora passar ao momento das ofertas, que será neste sábado 21 de outubro para os fundos da Igreja local, nacional e mundial. Iremos primeiramente ouvir um texto, em seguida daremos a vez aos nossos pequeninos e, por fim, nós mesmos poderemos depositar aquilo que trouxemos para o tesouro da casa de Deus. Deus tem muitas tarefas para si durante a sua vida.
E diz-nos em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É a fragrância dos méritos de Cristo que torna as nossas boas obras aceitáveis a Deus. E é a graça que nos habilita a fazer as boas obras pelas quais somos recompensados. As nossas obras não possuem méritos em si mesmo ou de si mesmo. Não merecemos agradecimentos da parte de Deus. Fizemos apenas o que é o nosso dever e as nossas obras não podiam ter sido praticadas nas forças da nossa própria natureza pecaminosa. Deus tem muitos planos maravilhosos para a nossa vida, porque Ele nos ama. Confiemos nele e sejamos obedientes. O seu plano é o melhor. Não desista do plano de Deus para a sua vida. Vamos então dar lugar às crianças e, seguidamente, nós próprios faremos este ato de louvor.
Vamos orar. Pai amoroso do céu, estamos aqui, Senhor, porque vos queremos agradecer pela boa manhã de sábado que nos estais a dar, bom Pai. Obrigado também por nos deixar estar aqui com os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Bem abençoá-los, Senhor. Uma benção vos peço para eles e para todos os seus doadores e para todos aqueles que os vão gerir. É o que humildemente vos peço em nome e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Muito bom dia, prezadas irmãs, prezados irmãos. É um grato prazer estar convosco esta manhã. Fui convidado a apresentar hoje a mensagem e estava a pensar nesta hora estar em casa a ouvir a mensagem, porque estou muito constipado. E às 7 da manhã mandei uma mensagem para o primeiro ancião a dizer que não estava em condições. Depois telefonei às 8 horas, mas reparei que a voz dele estava como a minha. Eu assim, se ele está doente e vai pregar no meu lugar, eu vou tomar um bom duche e vou. De maneira que eu vou pedir desculpa pela minha voz, que não está como eu gostaria que estivesse, mas, efetivamente, eu tinha uma mensagem para os irmãos esta manhã, tinha preparado uma mensagem e estou com muito prazer aqui. Muito prazer por estar na Igreja de Canelas, por ouvir estes hinos maravilhosos, por esta orquestra maravilhosa que há instantes tocou para nós e leva-nos, ajuda-nos a nos aproximar de Deus, por toda a música, por tudo quanto aqui se passa, por todos os irmãos, por toda esta envolvência que nos ajuda a aproximar de Deus. E para Deus não é problema uma constipação, se Ele quiser, nós iremos conseguir passar a mensagem que preparamos para esta manhã. Talvez já tenham visto no boletim de anúncios que o título da mensagem é 2 grupos de crentes. Mas eu gostaria de sublinhar que estes 2 grupos de crentes que vamos estudar esta manhã, nós ao estudar o Evangelho percebemos que são 2 grupos de crentes do tempo do fim, da Igreja do fim. Sabem, quando nós lemos as igrejas no Apocalipse, a última igreja qual é? É Laodiceia, não há outra depois. E nós vivemos na época da Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja com tendência para adormecer, sem tanto vigor espiritual. É para esta igreja. E nesta igreja do fim há 2 grupos. Meus irmãos, vamos perceber ao longo da mensagem que é errado nós começarmos a pensar quem é que é do grupo ou do outro grupo. O importante é que eu veja em que grupo estou. Nós não podemos julgar ninguém, nem adivinhar quem é que está no grupo A ou no grupo B. Não podemos. É um exercício que devemos pedir a Deus que nos ajude a não fazer, porque nós somos capazes de o fazer. Mas o que é importante nesta mensagem é que nós procuremos, cada um por si, tentar ver em que grupo está. Isso sim. Nós estamos no tempo do fim, acreditam ou não? Será que aquilo que nos envolve nos mostra que estamos no tempo do fim? Há muitas coisas. Se nós quisermos abrir os Evangelhos, por exemplo, um texto que encontramos em Lucas, o Evangelho de Lucas 21. Este texto não fazia parte do meu plano, mas faz parte desta introdução. Em São Lucas 21, nós lemos assim, a partir do versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Já encontraram? Eu ouço as folhas. Ainda ouço o barulhar das folhas. Vou esperar. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra o que haverá? A angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26. O que haverá mais? Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E o versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E agora o versículo 25 mostra o que devemos fazer agora. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Será que as pessoas estão assustadas hoje? Esta semana estive alguns dias meio parado e pude ver com mais algum detalhe alguns dos noticiários. E, sobretudo, vi bem os incêndios que
todos temos conhecimento que aconteceram ao longo desta semana. Eu tive o cuidado de pegar no telefone e ligar para um amigo meu e familiar, o irmão João Ferreira, e perguntar-lhe como é que correram as coisas com ele. Ele vive em Vozela. Ele diz que um vizinho, já idoso, pegou no carro e tentou ir soltar os cães, mas não conseguiu, o carro incendiou-se e o homem faleceu ali. Ele dizia que o fogo não é como nós podemos pensar, que viesse rastejando pelo mato e chegasse às casas. Não, o fogo vinha do céu. Diz ele que tem uma palmeira na frente da casa, tem 5 metros. E diz que a palmeira começou a arder lá em cima. As escaleiras da casa começavam a cair pedaços de fogo e começavam a arder. E eles tinham que ir apagando o que ia aparecendo. E, na verdade, os incêndios têm sido de tal maneira que assustam as próprias pessoas que têm que defender. Os próprios bombeiros têm passado por momentos muito difíceis. Eu ouvia aquilo e fui buscar este livrinho. É um livrinho onde a irmã White fala sobre São Lucas 21, São Mateus 24, fala os sinais da proximidade da vinda de Jesus. E eu fui à procura de um texto que eu tinha lido já há algum tempo atrás, e que é uma visão que ela teve, que falava sobre estes fogos que deveriam ser o sinal da proximidade da vinda de Jesus. E ela descreve assim este sonho que ela teve, esta visão. Na última sexta-feira passada, ela escreveu isto em 1906. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que havia acordado, mas não estava em meu lar. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e destas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo acordei e vi que estava em casa. Eu, quando estava a ver as notícias, lembrei-me deste texto e fui procurá-lo. Mais adiante, a irmã White faz uma pergunta, e vou ficar aqui pela introdução. O que significam estes acidentes na terra? Fogo consumindo as riquezas dos homens, as riquezas que os homens acumularam em grande parte pela opressão dos pobres. Ela diz, as pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando edifícios mais sumptuosos como por um sopro do fogo do céu. Estes juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si? Deus tem um propósito ao permitir que ocorram estas calamidades. Elas constituem um dos seus meios para chamar os homens e as mulheres à razão. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará às instrumentalidades humanas, em dúvida, o que Ele revela claramente na sua palavra. Às vezes eu ponho-me a pensar se nós não vemos estas coisas como normais, como coisas que acontecem quando os verões são mais longos, quando efetivamente o clima do nosso mundo está alterado. Mas a irmã White diz-nos que estas coisas devem fazer pensar os crentes. Às vezes o meu receio é este, é que nós vejamos estas coisas e, como toda a gente, digamos, olha, estes são os problemas da natureza, isto é normal. De qualquer maneira, ela aqui fala nos tremores de terra, fala em todas estas calamidades que o Senhor falou, mas aquela descrição que ela ali faz deste tipo de incêndios que são realmente de uma conflagração impressionante, porque na verdade as condições estão criadas para isso. Deus está-nos a chamar a atenção que vivemos no fim dos tempos. Para esta igreja que vive no fim dos tempos, é que eu gostaria de falar um pouco esta manhã. Gostaria de convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em São Mateus, capítulo 25. Vamos ler aqui uma parábola bem conhecida de todos nós. Também é uma parábola de pessoas que deveriam viver no fim dos tempos, mesmo antes da vinda de Cristo. E eu penso que é aí que nós estamos a viver. Penso que é com isso em mente que nós devemos abordar a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler os primeiros 13 versículos deste capítulo.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, desquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que falte a vós e a nós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma leitura bem conhecida a todos nós, uma parábola bem conhecida. O que me fez refletir sobre ela foi uma das meditações que lemos há muito poucos dias atrás, cerca de um mês, nas meditações matinais. A irmã White tinha um comentário muito interessante. E ela diz: os 2 grupos de vigias da parábola das 10 virgens representam as 2 classes que dizem estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam a fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O azeite é o Espírito Santo. Impressionou-me a maneira objetiva como a mensageira do Senhor nos chama a atenção. Estes 2 grupos de vigias. Quer dizer que Jesus, quando apresenta esta parábola, é para os seus discípulos, é para o seu povo, é para o povo que está à espera que ele volte. Não é para o mundo lá fora. Há pessoas lá fora que ignoram completamente que Cristo vai voltar. Mas esta lição é particularmente para ensinar que mesmo aqueles que estão à espera da vinda de Cristo, mesmo entre eles, há 2 grupos. É interessante porque estas virgens, como sabemos, a expressão virgens na palavra de Deus refere-se aos crentes ou àqueles que têm a fé verdadeira, conhecem a fé verdadeira. Portanto, são verdadeiros crentes, diríamos. Conhecem a doutrina verdadeira. Eles têm as lâmpadas, porque diz que as lâmpadas representam a palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus na mão. E o Espírito Santo é que parece que uns têm mais e outros têm em déficit. Quando nós falamos, irmãos, em 2 grupos é sempre complicado, porque nós começamos logo a tentar nos colocar num grupo e a colocar outros noutro grupo. Quando nós dizemos nós e vós, nós estamos logo a criar uma barreira. Aliás, nós encontramos muito nas epístolas, nós os judeus e vós os gentios. Isto é um problema humano, parece que não é de hoje. Os filhos de Deus e os filhos de Belial, esta é uma expressão bíblica. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus disse uma vez, vós tendes por pai ao diabo. Portanto, Jesus disse que havia, efetivamente, nós os crentes e vós dos crentes. Estas são expressões que nós usamos com frequência e que podem ser como uma faca de 2 gumes ou uma espada de 2 gumes. Porque podem ter verdade, mas podem ferir. E, portanto, quando nós falamos em 2 grupos, temos que o falar pedindo a ajuda do Espírito de Deus para nos ajudar a perceber bem o que estamos a falar. Os que estão na igreja e os que estão no mundo. São estas as expressões que usamos vulgarmente. Quando eu era jovem, na minha adolescência, trabalhei numa empresa que a maioria dos empresários, dos patrões eram adventistas, mas havia 2 que não eram. Era uma sociedade.
E recordo-me que uma ocasião, um dos que não era crentes falou comigo, porque naquelas conversas onde as pessoas falam e testemunham até na hora do almoço, conversas de amigos, uma dessas pessoas, que já não vive, já faleceu, uma ocasião dizia para ele: nós, os filhos de Deus. E então este, muito revoltado, este falava comigo. Então, ele diz: nós, os filhos de Deus, e os outros são filhos do diabo. Na verdade, é uma expressão que às vezes usamos e que pode ser perigosa, mas que é verdadeira também em certa medida. Portanto, nós temos que ter cuidado, e quando nós falamos nesta divisão, isto é suscetível de ser mal interpretado, mas se entendido profundamente é significativo para todos nós. Na verdade, às vezes quando nós dizemos os de fora e os de dentro, nós podemos estar a tentar arranjar uma proteção para nós. Somos de dentro. E pode ser uma proteção perigosa. Pode ter um efeito perverso, mas, sobretudo, deve ajudar-nos a refletir para que percebamos bem que dentro da Igreja de Deus dos últimos dias há dois grupos. E só nós, cada um de per si, é que pode escolher, com a ajuda de Deus, o lugar onde pode estar. Na verdade, meus irmãos, o mundo está dividido em dois grupos. Mas a Igreja de Deus também está dividida em dois grupos. Segundo a lição dada pelo Mestre, entre os crentes que aguardam a sua vinda também existem dois grupos. É isto que temos estado a dizer. Esta realidade pode tornar-se ardilosa, como eu dizia há instantes, quando procuramos definir os grupos. Mas pode ser muito útil, e é isto que eu gostaria que acontecesse esta manhã, que cada um com Deus procurasse perceber se está no grupo certo. O que é que caracteriza cada um destes grupos? Há bocadinho dizíamos que as virgens, a expressão virgens, refere-se ao povo de Deus. Nós encontramos isso no Antigo Testamento. Há um texto muito bonito em Jeremias. Jeremias 14, que fala sobre o povo de Deus. 14, versículo 17. Jeremias 14, versículo 17. Diz assim: portanto lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramam lágrimas de dia e de noite, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Quem são estes olhos que choram? Repararam o texto? Quem são os olhos que choram? Os olhos de Deus, os olhos do profeta, eventualmente. Diz aqui, deixem-me ler só em mais uma outra versão, por exemplo: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, cá está, no Antigo Testamento era conhecido o povo de Deus como a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Na verdade, no Antigo Testamento, o povo de Deus era conhecido, era designado assim, por virgem. Mas quando chegamos ao Apocalipse também, em Apocalipse 14, 14, vemos que quer no Antigo ou no Novo Testamento, o povo de Deus é descrito desta forma. Quer dizer que esta expressão quer dizer, refere-se ao povo de Deus. Apocalipse 14, versículo 4. Diz assim, e podemos ler o versículo 3, porque é tão bonito que é pena deixá-lo ficar para trás. E cantavam um cântico, como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. E agora o 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que diante dos homens foram comprados como primícias para Deus e do Cordeiro. Aqui confirmamos, que realmente este povo descrito como virgens são pessoas que não se deixaram contaminar com falsas doutrinas, com falsos credos, com falsos caminhos, mas mantêm a integridade e mantêm-se fiéis ao Senhor. São aqueles que conservam a doutrina pura. São estes as virgens. Mas é curioso,
Porque Jesus ensinou que mesmo neste grupo que tem a doutrina pura, que são descritos como virgens, existem dois grupos. E é isto que se torna preocupante. Existem dois grupos, mesmo entre as virgens, mesmo aqueles que têm a doutrina pura. Dizem que eles têm lâmpadas. O que são as lâmpadas? Quando nós abrimos a Bíblia nos Salmos para vermos um texto do Antigo Testamento, há um texto bem conhecido, e se calhar já sabem qual é o Salmo que eu vou citar. Salmo 119, 105. O que é que nos diz aqui sobre a lâmpada? Diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então estas virgens, este povo que tinha a doutrina pura, que tem nas suas mãos a palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz aqui. No Novo Testamento também encontramos um texto que confirma esta ideia bíblica. Vamos a 2 de Pedro, a segunda epístola do apóstolo Pedro, diz-nos assim. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E diz, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis estar atentos como quê? Como uma luz que ilumina ou alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Portanto, percebemos que este grupo tem a palavra de Deus na mão. Não é um grupo que desconheça a palavra de Deus, que não a estude. Mas qual é a diferença entre este grupo, entre estes dois grupos que existem na igreja do tempo do fim? Qual é a diferença? Uns têm a lâmpada com azeite e outros têm a lâmpada, mas não têm o azeite. Se me permitirem ler um pouco mais, voltar ao texto base, esse texto de meditações que podem encontrar no vosso livro de meditações deste ano, diz: na parábola, as 10 virgens saíram todas ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos de azeite. Durante algum tempo não se notou diferença entre elas. Isto é tremendo. O mesmo se passa com a igreja que vive justamente antes da vinda de Cristo. A igreja que vive no tempo destes sinais que são tão visíveis para nós. Nós estamos no tempo do fim. E nesta igreja existem dois grupos. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e esperam por Ele. Estão à espera, todos. Mas tal como aconteceu na parábola, assim é agora. Há um tempo de espera. E a fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposeiro ao encontro, muitos não estarão preparados. Estarão destituídos do Espírito Santo. Na verdade, meus irmãos, a espera é uma experiência que pode ser muito boa ou pode ser muito difícil. É por isso que nós não sabemos quanto tempo alguns esperam. Às vezes o Senhor faz com que alguns descansem antes para que a espera não seja tão longa, provavelmente. Porque a espera, estar muitos anos sentados à espera, pode ser um perigo para a nossa experiência espiritual. Diz que a espera revelou que uns tinham azeite suficiente e outros não tinham. É interessante o que é que diz o Senhor. Em São Mateus 25:11, onde nós lemos há instantes, diz o texto: depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Elas clamavam ao Senhor. Mas é curioso que no versículo 12, o que é que diz o Senhor a estas virgens? Em verdade vos digo que não vos conheço. Há um texto também em São Mateus, é outra parábola de Jesus que ensina a mesma mensagem. Mas é muito interessante porque estas virgens, aqui neste caso não são virgens, são outros componentes de outra parábola, diz no versículo 22, 7:22,
Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não era assim que diziam as virgens? Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? Eles profetizaram até mais. Não expulsámos demónios em teu nome? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Como é que é possível que estes servos de Deus, entre aspas, mas eram servos, diz que expulsaram demónios, que pregaram, mas ele diz que nunca os conheceu. Aquelas virgens também estavam à espera, mas ele diz: não vos conheço. Encontrei um comentário muito interessante, no comentário bíblico adventista, diz: no caso das virgens, provavelmente aquelas virgens loucas seriam amigas da noiva, mas não do noivo. O que é que isto quer dizer? Talvez aquelas virgens fossem amigas da igreja, porque é noiva, mas não eram amigas do noivo. Não chega a estar na igreja, não chega a estar envolvido na igreja, não chega a ser amigo da igreja. Nós precisamos de ser amigos do noivo. E é aqui que está a diferença. É que realmente nós precisamos disso mesmo. A relação com Deus não se baseia na conduta, mas na comunhão. Há pessoas que nós, pela conduta, podemos dizer que estão condenados, mas talvez eles possam ter uma comunhão com Deus que nós não temos. Isso aí ninguém pode medir nem ver. É a comunhão com Deus. Sabem o que é que... Recordam-se, eu agora não vou ler o texto, vamos dizê-lo de cor. Há um texto que eu gosto muito na palavra de Deus, encontra-se em São João 17 e no versículo 3. Sabem o que é que diz lá? E a vida eterna é esta. E o que é que diz a seguir? Que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É preciso conhecer o noivo. A essência da vida eterna é nós conhecermos a Cristo. E, portanto, aqui é o importante para nós percebermos qual é a diferença entre estar num lado ou no outro. É que nós precisamos ser amigos de Cristo em toda a hora. Em São João, capítulo 14, São João 14, encontramos em um dos capítulos maravilhosos dos últimos sermões de Jesus, e ele diz assim no versículo 17, falando sobre o Espírito, que é o óleo, que é o azeite. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Aliás, vamos ler o 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, por que razão? Porque Ele habita em vós. É conhecer o Mestre. É que Ele habite nos nossos corações. Há outro versículo mais em baixo neste capítulo que eu gosto muito, tem que se ligar com este, que é o 23. E Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E agora? E meu Pai o amará. E viremos, está a falar no plural, quem vem? Jesus, o Pai e o Consolador, o Espírito que ele está a falar aqui. E viremos para ele e faremos nele morada. É isto que faz a diferença, meus irmãos. É aqui que nós podemos ter problema. É se nós temos tempo para estar com Cristo cada dia e se pode habitar connosco em cada instante pelo meio do seu Espírito, ou se nós estamos ocupados com tantas coisas que não temos tempo para que o Espírito habite em nós. Todos temos a palavra de Deus. Todos aguardamos a sua vinda. Todos pregamos a sua vinda. Mas se nós não tivermos tempo para esta intimidade, nós poderemos pertencer ao grupo daqueles que não estão preparados para encontrar. Sabem que, há bocado falávamos na igreja de Laodiceia. Sabem qual é o grande desafio feito à igreja de Laodiceia? Encontra-se nesse capítulo de Apocalipse, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. E tomaremos, deixem-me usar uma outra versão, tomaremos uma refeição em íntima companhia. Qual é a diferença? É nós termos tempo para tomar uma refeição espiritual em íntima companhia, termos tempo para receber Cristo nas nossas vidas.
Isso vai fazer com que nós tenhamos aqui 2 grupos. Oxalá que só tenhamos um aqui. Oxalá que todos pertençamos ao grupo daqueles que têm tempo para estar cada dia com Deus, que recebem a Deus e suplicam a Deus que habite neles cada dia. É porque Jesus disse noutra ocasião, sem mim, nenhum de nós está no bom grupo, sem Cristo não pode. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Há uma nota na Bíblia de estudo de Andrews sobre este capítulo 23 e diz o seguinte, ou 25 que nós estudamos. Esta parábola, bem como as 2 outras deste capítulo, podem depois ver em casa à tarde, se tiverem tempo, o capítulo 25 de São Mateus, focam aquilo que os cristãos devem fazer entre o momento presente e a vinda de Cristo. E o que é que têm que fazer? Vigiar. Meus irmãos, não olhemos uns para os outros. O apóstolo Paulo diz, quem está de pé, olhe, não caia. Olhemos e vigiemos. Gostaria de vos contar uma pequena história verídica. O pastor Morris Vanden conta numa das suas meditações. Ele diz que na última parte da década de 1860, um baleeiro navegava perto do litoral da Antártida e passou por uma experiência incrível. Um grande iceberg se aproximava, como sabem, um iceberg é um bloco com toneladas e toneladas e toneladas de gelo. E então ele ia com os seus marinheiros perto do iceberg e o iceberg abriu-se, estourou, com um grande estrondo ele abriu. E diz que no meio daquela montanha flutuante que se abre, estava um navio congelado. Um navio que ficou incrustado no gelo e estava ali há 37 anos. Esta estranha embarcação era Jenny. Tinha desaparecido, como eu disse, há 37 anos. Sabem, é muito interessante, porque nós podemos imaginar aqueles marinheiros que estavam congelados há 37 anos, estavam novos. Se pegassem naqueles marinheiros de há 37 anos atrás e fossem levá-los juntos às esposas, as esposas eram velhas, tinham passado 37 e eles estavam novos. Só que estavam congelados, estavam mortos. Na verdade, estavam novos, mas estavam mortos. O capitão Brighton, da baleeira, entrou naquele navio congelado com um grupo de homens da sua tripulação e deparou-se com aquela cena grotesca. Os tripulantes do Jenny estavam todos perfeitamente preservados. Eram estátuas geladas. O corpo inanimado do comandante estava sentado junto a uma escrivaninha, com a caneta na mão, como se fosse registar o último diário de bordo. Depois de Brighton lhe ter tirado o livro, fez afundar aquela embarcação para que não fosse um perigo para a restante navegação e trouxe o livro de memórias. Mas aqueles homens que estiveram ali congelados durante 37 anos foram para o fundo. No âmbito religioso, é possível que uma pessoa seja membro de uma igreja, tenha aparência de piedade, desfruta até de boa reputação, de possuir vitalidade espiritual, estando porém morta. Aqueles marinheiros conservavam-se jovens, mas estavam mortos. Quem já não ouviu falar de membros de igreja que pareciam ser cristãos genuínos, que até ocupavam posições de responsabilidade, mas que naufragaram inesperadamente na sua fé? Isto é possível e todos já vimos. Meus irmãos, a irmã White deixa-nos dois conselhos para nós refletirmos. A não ser, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam numa verdadeira união com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa. O que é que faz a diferença? Uma verdadeira união com a fonte de todo o crescimento espiritual. É isto que temos que vigiar. Meus irmãos, vigiemos porque nós estamos tão ocupados. O nosso mundo está estruturado de tal maneira que nós estamos ocupados 24 horas por dia. São os telemóveis, é a internet que se pode consultar em todo instante, em todo momento. É o nosso trabalho, as nossas responsabilidades de educação, de estudos.
Meus irmãos, os nossos jovens que têm exames às vezes tão rigorosos, tanto trabalho, será que eles durante o tempo de estudos têm tempo suficiente para se encontrar com Deus? E os pais que vivem assoberbados com o trabalho, com as lutas da vida, para os tentar, para pagar as propinas, será que também têm tempo para estar com Deus? É esse o problema da nossa sociedade e é o problema da Igreja do Tempo do Fim. É se tem tempo para estar com Deus, para ter essa comunhão com Ele. E dizem mais, em Atos dos Apóstolos, página 40, a não ser que mantenham as suas lâmpadas espevitadas e a arder, deixarão de receber a graça adicional em tempos de especial necessidade. Nós vivemos num tempo muito difícil. Às vezes nós dizemos que não vivemos em tempo de perseguição. Estamos enganados, porque nós somos perseguidos. Nós não somos perseguidos fisicamente, não temos a Inquisição atrás de nós, mas a perseguição espiritual em todos os lugares. Ainda esta semana me contavam de uma criança que foi posta no ioga, era uma criança do primeiro ano. E pronto, há pessoas que veem o ioga como fazendo um pouco de exercício e tal, não sei quando. Só que a mãe ficou surpreendida quando o menino chegou a casa e lhe disse que lá no ioga lhe tinham dito que nós temos como um passarinho dentro de nós, que nos ajuda a manter a paz. Nós hoje estamos a ser perseguidos por estas coisas. São as filosofias humanas, as filosofias humanistas e também as filosofias religiosas. Nós não nos apercebemos. Pensamos que estamos em paz. Não há coisa pior para um exército do que estar em guerra e pensar que está em paz. E nós estamos numa guerra tremenda. Esta guerra, diz o Apocalipse, que a guerra que atacariam durante a sexta trombeta. Já agora um texto que podemos ler. Apocalipse fala-nos sobre a sexta trombeta. Diz assim, é a sexta trombeta, estamos no capítulo 9 do Apocalipse. E então fala sobre os poderes que atacam esta terra, que atacam o povo de Deus. E diz assim, diz o versículo 14, ao qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 ventos que estão preparados, que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o versículo 16. E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. O que é que isto quer dizer? Este exército que não ataca o corpo, ataca a mente. Ataca o que é espiritual. São 200 milhões. Sabem, nas escolas antigamente ensinava-se a rezar. Hoje ensina-se yoga. Antes ensinava-se os valores como a pátria, a família, Deus. De uma forma errada ou correta havia uma cultura religiosa. Hoje tiraram-se os crucifixos. Hoje tiraram-se as rezas que se faziam no início das aulas e ensina-se a evolução. Exige-se que Deus não existe. Ensina-nos que o homem descendeu de formas inferiores de vida. E ensina-se às crianças que é um passarinho que fala em nós e nos dá a ter paz. O caso do yoga. Meus irmãos, nós estamos a pensar bem que nós estamos numa grande guerra, num grande conflito espiritual. Agora deixem-me concluir. Como é que serão estes crentes vigilantes? Irmão White escreve, eu gostaria, está em Obreiros Evangélicos. Gostava que nós lêssemos isto e que refletíssemos. Diz, os que estão sob a influência do Espírito de Deus não são fanáticos, mas calmos e firmes, isentos de ideias e palavras e ações extravagantes. Os que estão no Espírito de Deus não andam a fazer milagres, não andam a fazer malabarismos espirituais. Mantêm serenidade e firmeza, porque começam a perceber o mundo em que vivem, a sociedade em que estão, e conhecem aquele texto do apóstolo Paulo e dizem-no, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que nós tenhamos esta esperança em Deus. Em breve o noivo virá. Todos nós estamos à espera, mas alguns podem ficar de fora se não vigiarem. Oxalá que todos vigiemos. Não chega a ser amigos da noiva. Não chega a ser amigos da igreja, sentir-nos bem na igreja.
É necessário ser um amigo íntimo do noivo. Jesus disse no fim desta parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando o Senhor vier, que nenhum de nós aqui presente lhe falte, é a minha oração. Amém. E para concluirmos os serviços na Casa de Deus esta manhã, iremos entoar o hino 156. Vem, Espírito Divino. Amoroso Deus, Senhor eterno, estamos na Tua presença esta manhã, agradecidos pela Tua palavra. Agradecidos, Senhor, porque nos encontramos com este tão bom número de crentes, com este grupo de homens e mulheres que ouvem a Tua palavra, que a estudam cada dia. E queremos suplicar que Tu sejas com cada um de nós, que Tu nos ajudes a ser vigilantes. Senhor, que Tu venhas viver no nosso coração. Que Tu nos ajudes, Senhor, a receber-Te completamente, para que o nosso eu possa ser mortificado, possa desaparecer, para que Tu possas habitar em nós. Senhor, nós queremos estar contigo e aos Teus pés quando voltares. Nós queremos participar neste coro que cantam alegremente e queremos suplicar que Tu nos ajudes a vencer as nossas dificuldades, as nossas deficiências e que possamos ser fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Senhor, vem habitar em nós. Rogamos em Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém.